Militarização. Enterra a agenda pacifista no Ártico com adesão da Finlândia. A OTAN diz especialista. A Finlândia cedia seu primeiro exercício militar no Ártico como membro pleno da OTAN. Para uma especialista ouvida pela Sputnik Brasil, a região está praticamente dominada pela Aliança Militar Ocidental e diálogo sobre pacifismo deve virar coisa do passado. Nesta semana, a Finlândia coordena um exercício militar conjunto com os Estados Unidos, Noruega, Suécia e Reino Unido na região do Ártico. Esse é o primeiro exercício sediado por Helsinki, na capacidade de membro permanente da Aliança Militar do Atlântico Norte, OTAN. Os exercícios são realizados em regiões florestais ao norte do território finlandês, considerando uma das principais bases terrestres para eventuais ações militares no Ártico. A entrada oficial da Finlândia na OTAN, oficializada em 4 de abril deste ano, modificou a configuração militar na região do Ártico, essencial para a manutenção da segurança russa. Entre os países que pertencem ao espaço ártico, Estados Unidos e Alasca, Canadá, Noruega e Suécia, Finlândia e Rússia, todos menos a Rússia, são aliados à OTAN. Uma vez que a Suécia está em processo de adesão, disse a pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Alana Monteiro, a Sputnik Brasil. Segundo ela, os debates entre os países do Ártico, que tradicionalmente tratavam de temas como delimitação de fronteiras e gestão de plataformas continentais, devem se tornar cada vez mais focados na área militar. Soldados e funcionários do Serviço Nacional de Parques descarregam equipamentos e suprimentos de um helicóptero CH-47 Chinook do Exército dos Estados Unidos na geleira Karyutina, em 27 de abril de 2022. Com a adesão dos dois países à OTAN, Finlândia e Suécia, acrescentou tendências de que os diálogos sejam voltados à segurança e militarização do espaço. Disse Monteiro, certamente não podemos prever um diálogo que visa o pacifismo. A adesão da Finlândia à OTAN gerou repercussão na Rússia, que lamentou o fim de neutralidade do país vizinho do norte. A política de não alinhamento militar de Helsinki serviu por muito tempo aos interesses nacionais finlandeses e foi um importante fator de construção de confiança na região do Mar Báltico e no continente europeu como um todo, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado. Para a chancelaria russa, a Finlândia terá um pouco poder para definir os resumos da aliança e suas investidas militares na região do Ártico. A Finlândia tornou-se um dos pequenos membros da aliança que não decide nada, perdendo sua voz especial nos assuntos internacionais. Temos certeza que a história julgará este passo apressado, lamentou o Ministério Russo na ocasião da entrada formal da Finlândia na Aliança Ocidental. Monteiro também avalia que a escolha finlandesa de abandonar a sua neutralidade e aderir à organização leva à limitação de sua soberania nacional. Por outro lado, o especialista lembra que a Finlândia, por ter se aliado à OTAN desde 1994, já observava diversas regras da organização, mesmo antes de sua adesão formal, como, por exemplo, a obrigação de comprometer 2% do PIB com gastos militares. O que muda a partir da adesão é estarem protegidos pelo artigo 5º do Tratado da OTAN, que trata da defesa coletiva, ou seja, prevê que em caso de ataque contra um dos aliados, esta será considerada ataque a toda a aliança. Dessa forma, é indiscutível que a Finlândia se tornou uma peça fundamental no xadrez da geopolítica europeia, concluiu a pesquisadora. Entre os dias 29 de maio e 9 de junho, a Finlândia disse, em parceria com a Suécia, Dinamarca
e Noruega as manobras militares do Exército Challenge ACE 2023 sob os auspícios da OTAN. De acordo com o Ministério da Defesa da Suécia, os exercícios envolveram a participação de 120 bombardeios e aeronaves de alerta antecipado, assim como 2.700 militares de 14 nações, conforme reportou a prensa latina. Se o Japão fornecer TNT purificado aos Estados Unidos, isso significa participação no conflito ucraniano. Os Estados Unidos planejam comprar TNT do Japão para equipar projetos de abuseiro de 155 milímetros. Essa informação foi divulgada durante a visita a Tóquio do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Embora os representantes do Ministério da Defesa, do Ministério do Comércio, Indústria e Economia do Japão e do Departamento de Estado dos Estados Unidos não tenham confirmado diretamente essa informação, ela provavelmente reflete uma troca ativa de opiniões sobre o assunto. Os Estados Unidos, como suas poderosas forças armadas, enfrentam a escassez de munição e de explosivos necessários para sua produção. TNT precisa ser purificado? Por que o tema da aquisição de TNT no Japão surgiu em 2022? Foram produzidos 16,5 milhões de toneladas de explosivo em todo o mundo. Os explosivos são amplamente utilizados não apenas pelos militares, mas também na indústria, mineração de minério de ferro, carvão, etc., e na construção e demolição de edifícios. Aparentemente não deve haver problemas em adquirir TNT. Na verdade, os setores civil e militar usam tipos diferentes desse explosivo. Quando o TNT é fabricado, ele contém resíduos de ácido sulfúrico e nítrico. Para os projéteis, o TNT precisa ser purificado em primeiro lugar. Com o tempo, o TNT bruto se transforma parcialmente em líquido. O chamado óleo de TNT, isso é perigoso em munição, porque pode fazer com que o projétil exploda no cano da arma. Em segundo lugar, o TNT purificado tem um poder explosivo muito maior do que o TNT bruto. Nos Estados Unidos, o TNT também é produzido, mas é provável que as empresas tenham fechado as fábricas de purificação de TNT para economizar dinheiro e otimizar os custos. Os consumidores civis compram TNT não purificados e a produção de projéteis nos Estados Unidos foi mantida em um nível mínimo. Antes do início das hostilidades na Ucrânia, os Estados Unidos estavam produzindo 14.400 projéteis por mês. Projeto M795 de 155 milímetros para o abuseiro M777 é preenchido como 10,8 kg de TNT. Isso representa um consumo de 155,5 toneladas de TNT por mês ou por 1.863 toneladas por ano. Essas são quantidades muito pequenas. Fabricantes de explosivo que não tinham contratos governamentais de defesa não purificavam o TNT. Soldados ucranianos disparam de um abuseiro M777 fornecido pelos Estados Unidos contra a oposição russa na região da República Popular de Donetsk, RPD, no leste da Ucrânia, 18 de junho de 2022. Munições norte-americanas estão quase esgotadas. Durante 3 décadas, os Estados Unidos travam guerras em que as bombas de mísseis dominavam o abuseiro, desempenham um papel secundário e eram usados como intensidade apenas no Afeganistão. Em 2022, os Estados Unidos começam a ajudar a Ucrânia. As tropas ucranianas têm sido muito ativas no uso de abuseiro e os Estados Unidos forneceram-lhe abuseiro M77 de 155 milímetros de suas munições. Foi aí que se descobriu que o estoque e a produção de projéteis são muito baixos. Em abril de 2023, os Estados Unidos haviam enviado à Ucrânia 160 abuseiros M77, 1,5 milhões de projéteis convencionais, 6.500 mísseis guiados. O exército ucraniano usava entre 7.000 e 9.000 projéteis por dia. Por isso, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky pediu
repetidamente mais munição. Os Estados Unidos já gastaram 1,45 bilhões, 7,14 bilhões para aumentar a produção de projéteis de 14.400 para 24.000 por mês, mas isso não foi suficiente. A produção de um mês dos Estados Unidos e gasta pelo exército ucraniano em 3 dias. Há planos para aumentar a produção para 85.000 projéteis por mês até 2028, mas isso já está limitado pela produção de TNT. Em 2023, o Exército dos Estados Unidos planeja gastar 2,5 bilhões, 2,31 bilhões para aumentar a produção de TNT e outros explosivos. Além disso, os Estados Unidos abastecem a Ucrânia com estoque e reserva dos aliados. Por exemplo, em Israel, os depósitos de artilharia norte-americano foram instalados em caso de guerra e o país tinha direito de usá-los. Em janeiro de 2023, os Estados Unidos levaram 300.000 projéteis desse depósito para a Ucrânia. Em abril de 2023, a Coreia do Sul concordou em transferir 500.000 projéteis de 155 mm para os Estados Unidos como uma compensação subsequente. Muitos dos abuseiros M777 existentes na Ucrânia, que eram um alvo prioritário, já foram destruídos por ataques de drones russos. Além disso, grande parte da munição norte-americana foi destruída nos depósitos. Em suma, os estoques de munição estratégica dos Estados Unidos e dos aliados estão praticamente esgotados. Participação na guerra. A esse respeito, é preciso lembrar que o fornecimento das matérias explosivos para a produção de armamentos e munições é uma forma de participação na guerra. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram grandes quantidades de equipamentos militares, armas, munições e equipamentos de indústria para a União Soviética no âmbito do programa Lend-Lease. Forneceram em total de 345,7 mil toneladas de explosivo, inclusive 123,1 mil toneladas de TNT, 127 mil toneladas de pólvora, 903 mil detonadores, além de 842 mil toneladas de produtos químicos. Portanto, se o Japão decidir vender TNT purificado adequado para a produção de munição para os Estados Unidos, isso significará uma participação real nas hostilidades na Ucrânia. O status do Japão como um Estado não militarizado será, no mínimo, questionado. A IEA. Colapso da barragem pode privar a usina nuclear de Zaporozhye de água e danificar os reatores. Colapso da barragem da hidroelétrica de Kakhovka pode, a médio prazo, privar a usina nuclear de Zaporozhye de fontes de resfriamento e provocar danos muito graves aos reatores, disse Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA Sputnik. Ele enfatizou que isso pode acontecer se houver uma maior degradação da situação, mas não há motivo para pânico no momento. No curto prazo, em um futuro não muito distante, eu diria, haver algumas consequências se a situação degenerar ou ficar pior do que está agora, mas ainda não chegamos a este ponto. A situação seria, digamos assim, disse Grossi. Ele explicou que desde o acidente há uma queda gradual no nível da água na piscina de resfriamento, que é muito importante para reduzir as temperaturas do reator nuclear. Se perdermos a capacidade de resfriamento, pode haver um derretimento dos núcleos do reator. Pode haver algumas consequências radiológicas, além do fato de que os próprios reatores podem ser seriamente danificados. Existe a possibilidade de algumas consequências, é claro. Precisamos levar isso totalmente em conta, afirmou. Segundo Grossi, a IEA reconhecer a situação
em torno da usina hidroelétrica de Kakhovka e grave, contudo, tenta encontrar um equilíbrio. Não queremos atiçar o fogo, semear o pânico, porque não há motivo para isso. Ao mesmo tempo, essa é uma situação séria. Não queremos minimizá-la, dizendo que não há nenhum problema aqui, explicou. A IEA também pretende fazer uma rotação de seus inspetores na usina nuclear de Zaporozhye na próxima semana, mas os planos exigem aprovação dos Ministérios da Defesa da Rússia e da Ucrânia. Segundo ele, a rotação exige um procedimento de redução de risco de conflito através da coordenação de ações para que possam chegar ao local de forma segura. A AIEA continuará as inspeções na instalação nuclear que se realizam desde setembro, até que a situação se estabilize. Ao mesmo tempo, Grossi confirmou que não há problemas sérios entre representantes russos e ucranianos. Na usina apenas existe uma tensão. Ele prometeu visita à usina nuclear em Kiev na próxima semana e depois ir a Moscou para discutir um plano a fim de garantir a segurança da usina. O diretor-geral da AIEA também observou que há um retorno ao realismo sobre a energia nuclear no mundo, no sentido de que a sociedade sente sua eficiência, estabilidade e confiabilidade. De acordo com Grossi, não é de surpreender que pessoas como os empresários Elon Musk e Bill Gates estejam apostando ou investindo na energia nuclear e acreditem que essa atividade crescerá no futuro. A usina nuclear de Zaporozhye, a maior usina nuclear da Europa, está localizada na margem esquerda do rio Dnieper, perto da cidade de Energorda. A usina nuclear ficou sob controle russo em outubro de 2022. A AIEA declarou várias vezes a necessidade de criar uma zona de segurança ao redor da instalação. Na noite de 6 de junho, a parte superior da barragem e os equipamentos da usina hidroelétrica de Kakhovka foram destruídos por um bombardeio. Com resultado, enorme volume de água começaram a jorrar da barragem em direção às zonas inferiores. A evacuação da população está em curso. Brasil fortalece a indústria de defesa e testa sistemas nacionais para blindados alemães Leopard. Diretoria da Fabricação DF realizou os testes de validação dos prototipos nacionais de componentes do sistema de freio e de direção do blindado alemão Leopard 1A5BR. Os testes ocorreram entre os dias 30 de maio e 2 de julho de 2023 em parceria com o 4º Batalhão Logístico e o 1º Regime de Carros de Combate. Na ocasião, foram testados e validados no Centro Tecnológico Rondon, em Caxias do Sul, os prototipos nacionais de componentes do sistema de freio, com disco e pastilha e de direção com almofadas das lagartas. Os componentes testados foram desenvolvidos pela empresa Frasle S.A., com tecnologia nacional segundo o portal Tecnologia Defesa. Com isso, a DF pretende elevar os índices de nacionalização e facilitar a substituição desses componentes de difícil obtenção, além de fortalecer a indústria de defesa brasileira. A viatura blindada Carro de Combate VBCC Leopard 1A5BR conta com um canhão de 105 mm e cadência máxima de 9 tiros por minuto. Além disso, o blindado possui duas
metralhadoras MG3 7,62 mm e tem autonomia em estradas de 600 quilômetros. Rússia detecta e frustra ataque ucraniano na região de Zaporozhye. Na madrugada desta quinta-feira, 8, o exército russo frustrou um ataque ucraniano onde estavam empenhados até 1.500 militares e 150 equipamentos contra a região de Zaporozhye, segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. De acordo com o MD russo, os inimigos foram detectados a tempo. Há um ataque preventivo da artilharia, aviação e armas antitanques foi lançado. O inimigo foi detido em todas as 4 direções, sofrendo grandes perdas, segundo Shoigu. Em todas as 4 direções, o inimigo foi detido e sofreu grandes perdas, enfatizou. O MD russo também declarou que em 2 horas de combate, o regime de Kiev perdeu 30 tanques, 11 veículos de combate de infantaria e até 350 militares. Shoigu ainda afirmou que toda a preparação especial das forças de Kiev para executar sua missão na região de Zaporozhye fracassou, não tendo a missão ucraniana sido concluída. Dessa forma, a preparação espacial das unidades inimigas para cumprir sua missão fracassou, afirmou. Segundo ele, o regime de Kiev, em 7 de junho, perde 945 militares e 33 tanques, 28 veículos de infantaria, 38 blindados e 3 abuseiros, autopropulsado, clube e outros equipamentos. Na última noite, 7 de junho, o inimigo perdeu 945 combatentes, 33 tanques, 38 veículos de combate de infantaria, 3 instalações autopropulsadas de artilharia, clube e outros equipamentos, declarou. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a operação militar especial na Ucrânia anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada estão a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confronto, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk. É uma parte da República de Donetsk, também como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye junto do Mar de Azov, é uma parte da região de Kharkovia. Em 5 de outubro, em resultados de referendos nas regiões, as repúblicas populares de Donetsk, Lugansk e regiões de Kherson, Zaporozhye integraram oficialmente a Federação da Rússia. Ban convoca o Conselho de Defesa após escalada no conflito russo-ucraniano. O premier da Hungria defendeu um cessar-fogo e a paz entre Kiev e Moscou, mostrando preocupação com a segurança húngara. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, convocou na noite de quinta-feira 8 o Conselho de Defesa para discutir a escalada da situação no conflito russo-ucraniano. Na reunião, o líder húngaro disse que, embora um cessar-fogo e a paz fossem mais importantes desde esta noite, que os combates entre a Ucrânia e a Rússia se intensificaram. Um cessar-fogo e a paz seriam mais importantes para nós. A segurança da Hungria vem em primeiro lugar, indicou Orbán, comentando a reunião do Conselho de Defesa nas redes sociais. Recentemente, o primeiro-ministro da Hungria pediu que a Ucrânia evitasse uma contraofensiva que vê como necessário para evitar um grande número de vítimas, inclusive do lado de Kiev. O Ministério da Defesa da Rússia relatou sobre o início de ações ofensivas em larga escala do exército ucraniano. Desde o domingo 4, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Ucrânia, relatou que as ações de Kiev foram repelidas em
todas as áreas do fronte. Kiev tem enviado mensagens contraditórias sobre o começo ou não da ofensiva militar, algo que especialistas têm apontado como tentativa do governo ucraniano de confundir Moscou. China vê maior aumento do comércio com a Rússia. Em 2023, mostram dados alfandegários chineses. O comércio bilateral entre a Rússia e a China totalizou mais de 93,8 bilhões, 461,83 bilhões de janeiro a maio de 2023, um aumento de 40,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, mostraram dados da Administração Geral dos Alfandegas da China. Os dados publicados na quarta-feira 7 também mostram que as exportações da China para a Rússia atingiriam 42,96 bilhões, 211,52 bilhões desde janeiro de 2023, um aumento de 75,6% em comparação com 2022. Os números dos valores comerciais totais e exportações totais tiveram seus maiores saltos desde o início da operação da Rússia na Ucrânia, com a Rússia se tornando o parceiro comercial da China, com o crescimento mais rápido no mundo. A Rússia foi atingida por sanções ocidentais sem precedentes desde que entrou na Ucrânia e foi excluída de grande parte da economia global. Mas a China, que declarou não haver limites para sua amizade com seu vizinho do norte, lançou ao Kremlin uma tábua de salvação econômica, moderando o impacto de seu lineamento do sistema financeiro global. O comércio entre a China e outros países ou regiões caiu, em sua maior parte, em comparação com o ano passado. Taiwan, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos viram maior diminuição em todo o mundo, com Taiwan encolhendo seu comércio com a China em mais de 25%. O comércio com os Estados Unidos também encolheu 12,3%. No mês passado, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse que esperar que o comércio entre a Rússia e a China ultrapassou de 200 bilhões 984,72 bilhões em 2023, informou a CNN. O primeiro-ministro da China, Li Qiang, se reuniu com Mishustin em Pequim em maio e disse que o país está disposto a trabalhar com a Rússia para promover sua cooperação pragmática em vários campos, levá-la em um novo nível, segundo a Reuters. Além disso, o premier russo apontou que as partes destacaram os sucessos no âmbito da cooperação e comércio econômico e defenderam a abertura de novas áreas promissoras para garantir uma nova qualidade das relações russo-chinesas até 2030. Computador quântico chinês supera supercomputador mais poderoso do mundo em IA. Cientistas chineses afirmam que o dispositivo Jiuzhang pode realizar tarefas usadas pela inteligência artificial IA 180 milhões de vezes mais rápido que o supercomputador mais poderoso do mundo. De acordo com o jornal China Morning Post, o computador quântico Jiuzhang pode resolver problemas que poderiam ser aplicados na mineração de dados, informações biológicas, análise de rede e pesquisa química. Nosso trabalho é um passo na direção de testar os problemas do mundo real, usando os computadores quânticos de escala intermediária, afirmou Pan Jianwei, líder da equipe física da Universidade de Tecnologia de Xinjiang. Durante o teste, o computador quântico usou mais de 200 mil amostras para resolver o problema, além de ter implantado pela primeira vez 2 algoritmos com técnicas usadas no campo da
inteligência artificial. O computador quântico chinês pode representar todas as possibilidades simultaneamente de maneira mais rápida e poderosa do que os computadores regulares. O Jiu Zhang levou menos de um segundo para resolver uma tarefa que o supercomputador mais rápido e poderoso do mundo levaria 5 anos para resolver. Exército britânico é fraco demais para lutar na guerra europeia, opina especialistas militares. Segundo especialistas, até o final desta década, o conflito pode eclodir na Ásia. Em seguida, toda a atenção dos Estados Unidos será focada na direção leste. Se o Reino Unido, a essa altura, quer se proteger, então precisa investir agora, insiste os especialistas militares, porque no momento o exército britânico está fraco demais para lutar contra a Rússia, escreve o The Times. Além disso, aponta-se que os britânicos não poderão contar com as forças dos Estados Unidos em caso do conflito da Europa, por isso o Reino Unido precisa aumentar a produção de munição, agora para se preparar para a janela de vulnerabilidade que pode ocorrer por volta de 2026-2028, acredita o especialista. Na estimativa deles, então, a invasão chinesa de Taiwan pode começar e os Estados Unidos não estarão à altura da Europa. As autoridades britânicas aumentaram recentemente os gastos com defesa de 3,72 bilhões, 67,55 bilhões, mas especialistas estimam que isso não é suficiente. Eles disseram que seria necessário 3% do PIB para fazê-lo se as autoridades quisessem que os militares britânicos estivessem prontos para a ação na Europa naquela década. Assim, historiador militar King's College de Londres, Simon Angley, disse ao Comitê de Defesa que o exército britânico poderia implantar apenas uma divisão com falta de pessoal, composta por 2 brigadas. Neste caso, por exemplo, a Polônia pode retirar 4 divisões e a Turquia 5. Portanto, seu veredito: agora não estamos prontos para a guerra. Angley questionou a decisão de reduzir o número de tanques de batalha principais de 227 para 148 e reduzir o tamanho do exército para 73 mil soldados, conforme anunciados pelo Ministério da Defesa Ben Wallace. Os dias de batalha de tanques em massa no continente europeu não acabarão enfaticamente, disse o especialista. A massa de força é poder de fogo. Ainda importa toda a gestão de informação e bombinhas cibernéticas no mundo são completamente irrelevantes se você não pode ter suas forças controlando o terreno que você precisa controlar. Por sua vez, o professor Just Blonk insiste que as decisões de compras devem ser tomadas agora para preparar o Reino Unido para as ameaças no final da década. Ele cita estimativas de Pentágono de que a China pode invadir Taiwan por volta de 2027. Por isso, os americanos assumiram a região asiática, sendo incapazes de fortalecer a Europa. Ao mesmo tempo, ele assume que a ameaça da Rússia continuará e se o Reino Unido só pensasse na ameaça da Rússia, atual aumento nos gastos seria suficiente, mas há outro compromisso de defesa. A OTAN é uma estrutura que desestabiliza as regiões em que está presente, afirma Kremlin. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, gera desestabilização nas áreas onde está presente, alertou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentando a possível abertura de um escritório no bloco militar no Japão. A OTAN é uma estrutura que desestabiliza a situação nas regiões onde está presente, disse Peskov em entrevista à imprensa. Em maio, vários veículos de imprensa revelaram que a Aliança Atlântica é uma aliança de guerra
liderada pelos Estados Unidos, pretendia abrir uma representação no Japão. Do país asiático foi confirmado uma negociação com a organização militar para a abertura de um escritório de ligação em Tóquio, que seria primeiro da região. A OTAN abriu centros semelhantes na Geórgia e na Ucrânia, esses últimos países agora envolvidos em um conflito com a Rússia. A China já condenou a intenção da OTAN de se afirmar na Ásia e deixou claro que a maioria dos países da região rejeita a expansão dos tentáculos do bloco de guerra. Segundo a mídia britânica, a França, país fundador da OTAN, também se opõe à instalação de um escritório no Japão para não provocar um aumento das tensões com a China. O poder mudou drasticamente. Planos de expansão da OTAN na Ásia não condizem com a realidade. Embora os Estados Unidos estejam buscando expandir a presença da OTAN na Ásia-Pacífico, esse plano ambicioso está se distanciando cada vez mais das realidades geopolíticas. De acordo com Sourabh Gupta, residente do Instituto de Estudos China-Estados Unidos, a discussão entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Japão sobre a abertura de um escritório em Tóquio começou em 2007, quando o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visitou a sede da Aliança Atlântica em Bruxelas. No entanto, o Japão abriu oficialmente um filial na capital apenas em 2018. A França é um membro de longo tempo da OTAN. Levantou dúvidas sobre a ideia, com o presidente francês Emmanuel Macron afirmando ainda na semana passada que o bloco só deve operar dentro de seu território atual. Na época, Macron afirmou que tal plano era uma anomalia. A oposição de Macron veio na sequência de sua visita à China, há 2 meses, onde ele aconselhou que a Europa não deve se envolver na rivalidade dos Estados Unidos e China sobre Taiwan, bem como nos assuntos de segurança na região. Se forçarmos a OTAN ampliar aspecto e a geografia, cometeremos um grande erro, ponderou Macron. No entanto, a oposição de Macron não é o principal obstáculo nos últimos esforços para aumentar a presença da OTAN na Ásia. Gupta argumentou que o Japão não se percebe como uma potência regional e detesta aceitar esta realidade. Em vez disso, Tóquio quer explorar seus laços com o Ocidente para conter sua histeria sobre o poderio econômico e militar da China no leste asiático. Embora a história contemporânea mostre que Pequim não ameaça o Japão, em vez disso, as atividades de Tóquio na região deixaram memórias dolorosas para as famílias chinesas e coreanas. O problema do Japão tem sido o problema no fim das contas. É que eles acabaram de criar histeria sobre a China como seu fim dentro de si. Mesmo eles fizeram isso nos últimos 20 anos, mesmo quando a China não era uma ameaça. O que está acontecendo é que o poder mudou drasticamente, disse Gupta. Ele também observou que os Estados Unidos estavam gradualmente perdendo seu status hegemônico na Ásia, especialmente através dos laços econômicos da China com uma nova rota da seda. Além disso, o volume do comércio entre a China e a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na sigla em inglês, foi de 878,2 bilhões, 4,324 trilhões, tornando a associação a maior parceria comercial da China, pelo segundo ano consecutivo, com um aumento de 28,1%. Em uma tentativa de reprimir a presença regional da China e compensar sua própria influência em declínio, os Estados Unidos responderam recorrendo meios militares de fato. Durante o primeiro trimestre de 2023, Washington propôs 9,1 bilhões
44,81 bilhões para investimentos militares na região da Ásia-Pacífico, como parte de sua iniciativa de dissuasão do Pacífico. Os Estados Unidos também aproveitaram a oportunidade para abrir 4 bases militares nas Filipinas e assinaram um pacto de defesa e vigilância com Papua Nova Guiné no início deste ano. Os Estados Unidos perderam essa parte da propriedade intelectual que possuem, como gerar prosperidade. Agora, sobre sanções, tarifas, populismo, esse tipo de coisa mais na frente de segurança mostra que pode destruir qualquer um se realmente quiser em qualquer ponto no tempo. Mas o fato é que quando você pode apenas destruir as coisas, você não pode criar coisas. Você não pode construir coisas, concluiu Gupta. Rocha de bilhões de anos revela um mundo perdido de seres extintos na Austrália. Uma equipe de pesquisadores descobriu um mundo perdido de organismos extintos que viveram nos anos da Terra há pelo menos 1,6 bilhões de anos. Os organismos descobertos que podem mudar a compreensão sobre os nossos primeiros ancestrais constituem a chamada biota protosterol. Esses organismos eucariotos possuem uma estrutura celular complexa que inclui um núcleo e mitocôndrias. De acordo com estudos, eucariotos biosintetizam asteroides como colesterol, produzidos por humanos e pela maioria dos demais animais. Ao estudar os asteroides em uma das rochas de 1,6 bilhões de anos, os especialistas encontraram um mundo perdido de organismos eucariotos extintos. Os especialistas acreditam que estas criaturas eram abundantes no ecossistema marinho e provavelmente moldaram os ecossistemas durante a história da Terra. Formas modernas de eucariotos que habitam a Terra hoje incluem fungos, plantas, animais e organismos unicelulares com as amebas. Esses seres que viveram até aproximadamente 800 milhões de anos atrás pode ter sido os primeiros predadores da Terra. Temendo o possível conflito, Noruega encomenda quase 300 caminhões militares da Rheinmetall. A aquisição massiva ocorre quando a Noruega está aumentando seus gastos com defesa. O chefe da defesa do país, Erik Kristoffersen, recentemente pediu para aumentar as alocações militares anuais em 730 milhões, citando uma maior probabilidade de conflito envolvendo a Noruega. A fabricante de armas alemã, Rheinmetall, anunciou que recebeu um contrato da Noruega para entregar cerca de 300 caminhões militares avançados TG-3008X8. O contrato foi assinado em Oslo por Glo Geare, diretor da Agência Norueguesa de Materiais de Defesa, NDMA na sigla em inglês, Michel Whitlinger, presidente do Conselho de Administração da Rheinmetall. Vale mais de 160 milhões, cerca de 787,6 milhões. Em termos de volume absoluto, este é o maior pedido individual de caminhões vindo da Noruega até o momento. O pacote é apresentado como parte do aprimoramento da capacidade de transportar militar norueguês e das capacidades operacionais e apresentar várias opções de veículo, incluindo caminhões carregadores de gancho, veículo especialista como sistema de guindaste e carregador de gancho, bem como reboques e porta-paletes. A última chamada representa menos da metade dos veículos logísticos necessários cobertos pelo contrato quadro, o que significa que novas encomendas subsequentes da Noruega e de outras nações escandinavas são prováveis. Michael
Wittlinger, da gigante alemã de armas, que tem cerca de 25 mil trabalhadores, enfatizou que mais e mais forças armadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, estão optando por nossos veículos TG e HX. Enfatizou isso como um passo importante em direção a uma maior interoperabilidade e resiliência. O portfólio de produtos militares da Rheinmetall compreende sistema de defesa aéreo, armas e munições, veículos blindados sobre esteiras e veículos táticos com rodas. A empresa também é conhecida por fazer armas principal do tanque Leopard 2. O anúncio ocorreu quando a Noruega está aumentando suas contas de defesa, lado de seus pares nórdicos. Em um novo relatório, o chefe de defesa do país, Erik Kristoffersen, pediu para aumentar as alocações militares 730 milhões, cerca de 3,6 bilhões todos os anos, de 2025 a 2031, citando uma maior probabilidade de conflito envolvendo Noruega. Segundo Kristoffersen, o dinheiro deve ser investido no fortalecimento da inteligência, na aquisição de novos helicópteros submarinos, bem como na criação de novas unidades e no fortalecimento da cadeia de alerta aéreo. Trump é notificado de que é alvo de investigação sobre documentos confidenciais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi notificado de que é alvo de investigação criminal sobre alegações de que possuía documentos confidenciais em sua residência na Flórida e tentou impedir que as autoridades federais os recuperassem, relatou a mídia americana, citando uma pessoa familiarizando com o assunto. Nesta quarta-feira, 7, Trump foi notificado por carta assinada por promotores federais informar a Reuters. O ex-presidente afirmou em comentários anteriores que não havia sido notificado e não deveria ser porque não fez nada de errado. Na segunda-feira, 5, os advogados de Trump estavam no Departamento de Justiça em uma tentativa de dissuadir o governo de acusar Trump em conexão com sua suposta posse de documentos confidenciais. O advogado especial Jack Smith foi nomeado por liderar o caso dos documentos em novembro, quando os promotores federais começaram a investigar se Trump ou seus associados manipularam incorretamente os documentos confidenciais ou obstruíram os esforços do governo para recuperá-los. Trump negou qualquer irregularidade no caso de documentos confidenciais e nas outras 3 investigações criminais em que está envolvido, incluindo acusações de falsificação de registros comerciais e o suposto envolvimento com o ex-presidente nos eventos do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Tumba de 200 mil anos antes de Cristo, encontradas na África, revelam uma espécie que desafia o conceito humano. Uma equipe de paleontólogos encontrou o cemitério mais antigo do mundo na África do Sul, contendo o resto de um pequeno cérebro de um parente distante dos humanos. Os especialistas, liderados pelo paleontólogo Le Berger, afirmaram ter descoberto diversas espécies de Homo naledi, um hominídeo da Idade da Pedra, enterrados aproximadamente 30 metros em um sistema de cavernas no sítio, como fósseis de hominídeos de Sterkfontein, segundo a agência de notícias AFP. A nova descoberta desafia a atual compreensão sobre a evolução humana, já que esse ancestral de cérebro pequeno apresentava hábitos que até então tinham sido detectados pela primeira vez.
apenas nos Neandertais e nos Homo sapiens. A caverna ilustra um dos primeiros exemplos de rituais de sepultamento e oferece as primeiras evidências de múltiplos enterros e ações funerárias. Os especialistas, liderados pelo paleontólogo Le Berg, afirmaram ter descoberto diversos espécimes de Homo naledi, um hominídeo da Idade da Pedra, enterrado a aproximadamente 30 metros em um sistema de caverna do sítio com fósseis de hominídeos de Sterkfontein. O Homo naledi pode ter sido o primeiro grupo de hominídeos a usar simbologias, mostrando que essas capacidades não estão relacionadas ao tamanho do cérebro. A evidência fósseis indicam que o Homo naledi tinha aspecto que parecia humanos, tendo uns 100 quilos, 1,50 metros, com o cérebro do tamanho de uma laranja, assim como os chimpanzés. Vemos um comportamento cultural muito humano em uma espécie que tem um cérebro com um terço do tamanho do nosso. Isso contradiz a ideia de que foi o tamanho do cérebro que nos tornou humanos, destacou John Hawkes, paleontólogo da Universidade de Wisconsin-Madison. Evidências indicam que o Homo naledi viveu entre 241 mil e 335 mil anos atrás, em um sistema de caverna desconhecido como estrela ascendente nas próximas da atual Joanesburgo. Os especialistas, liderados pelo paleontólogo Le Berg, afirmaram ter descoberto diversos espécimes de Homo naledi, um hominídeo da Idade da Pedra, enterrados a aproximadamente 30 metros em um sistema de cavernas no sítio com fósseis de hominídeos de Sterkfontein. No local, além de múltiplas câmeras funerárias, fósseis também foram encontrados evidências de uso de fogo como lareiras e ossos carbonizados. O chefe da OTAN alerta que membros da aliança podem enviar tropas para a Ucrânia. O ex-secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen, afirmou ao The Guardian na quarta-feira, 7, que um grupo de países da Aliança Atlântica pode tomar ações individuais e enviar tropas para a Ucrânia, no caso de os Estados-membros não fornecerem garantias de segurança a Kiev, na cúpula da OTAN. Na capital da Lituânia, Vilnius, em julho, um grupo de países da OTAN pode estar disposto a colocar tropas no terreno da Ucrânia. Se os Estados-membros, incluindo os Estados Unidos, não fornecerem garantias de segurança tangíveis a Kiev, na cúpula da aliança em Vilnius, apontou Rasmussen. Além disso, o ex-secretário-geral não excluiu a possibilidade de a Polônia se envolver ainda mais nesse contexto, a nível nacional, e será seguido pelos países bálticos, incluindo a possibilidade de tropas no terreno. Ele também acrescentou que, se a Ucrânia não receber nada em Vilnius, os países bálticos e a Polônia podem reunir uma coalizão de disposto a enviar tropas para ajudar Kiev. Rasmussen disse que as garantias de segurança precisam cobrir o compartilhamento de inteligência, o treinamento em conjunto da Ucrânia, a interoperabilidade da OTAN, a produção aprimorada de munições e o fornecimento de armas. O ex-funcionário da Organização do Tratado do Atlântico Norte, 2009-2014, também observou que alguns aliados da OTAN podem ser a favor das garantias de segurança para realmente evitar uma discussão real
sobre as aspirações de adesão da Ucrânia, acrescentando que eles esperam que, fornecendo garantias de segurança, possa evitar essa questão. Mas, segundo Anders Rasmussen, a adesão da Ucrânia à aliança não é possível. Mesmo que a Ucrânia não recebesse o convite para se juntar à Aliança Atlântica em Vilnius, ele poderia ser estendida em Washington no próximo ano, sublinhou Rasmussen, observando que qualquer coisa menos do que isso seria uma decepção para a Ucrânia. Anteriormente, o atual secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, disse que a segurança da Ucrânia seria a primeira questão da cúpula em Vilnius, mas garantias completas são fornecidas apenas aos membros plenos do bloco. Em setembro do ano passado, Kiev solicitou adesão ao bloco militar de maneira acelerada. Como conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, apontou mais tarde tal procedimento é inoportuno. Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou que Moscou monitorar a situação e lembra que a orientação da República vizinha para se juntar à Aliança Atlântica foi uma das razões para lançar as operações militares especiais. Marinha dos Estados Unidos recebe o primeiro avião de comunicação e sobrevivência E-6B modernizado. A Northrop Grumman entregou o primeiro avião E-6B Mercury modernizado para a Marinha dos Estados Unidos. Segundo a Northrop Grumman, 5 kits foram integrados à aeronave, que promete elevar a eficiência e melhorar o comando e o controle e função de comunicação do modernizado E-6B. A Northrop Grumman está aproveitando a tecnologia de ponta em modernização, apoiando a missão da Marinha para fornecer comando aéreo, controle e comunicação de forma confiável e duradoura. Entre as autoridades do Comando Nacional, as forças estratégicas e não estratégicas dos Estados Unidos para a prontidão de missão persistente, afirmou Scott Pfeiffer, vice-presidente da empresa. A modernização faz parte de um contrato de 111.532 milhões que deve durar 5 anos e incluir a atualização do comando, controle e comunicações da aeronave. Ao todo, a empresa deverá introduzir 6 modernizações da aeronave. Para isso, a empresa possui um cronograma de modificação integrado, implementado eficiência, e o avião E-6B Mercury permite a comunicação de sobrevivência entre o comando estratégico e o sistema de armas nucleares de baseamento terrestre e naval. A aeronave foi desenvolvida com base no Boeing 707 e conta com um sistema de comunicação de baixa frequência com antenas de 2 vias. MD russo inspeciona a produção de mísseis guiados e avançados. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, inspecionou a produção de mísseis guiados e avançados para o sistema de defesa antiaéreo em uma fábrica de Almaz-Antey. Durante a visita, o diretor-geral da fábrica informou sobre os programas em andamento para ampliar a capacidade de produção a fim de suprir as necessidades das tropas russas. A criação de novas unidades de produção duplicará a capacidade da fábrica, detalhou. De acordo com a fabricante, em 2023 a produção teve um aumento significativo devido aos pedidos da defesa russa com o sistema S-300, S-400 e S-350, que mostram grande eficácia na destruição de alvos aéreos da Ucrânia. Por sua vez, Shoigu destacou a necessidade de construir novas instalações e acelerar a fabricação dos equipamentos militares.